Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Banana. Eu sou a Bárbara e falo aqui direto de Londres. E eu sou a Ana, direto de Porto Alegre, que a gente fala sobre tudo, com uma pitada de humor, reflexão e, claro, a gente descasca muita banana. Então, vamos para a pauta de hoje. Feche os olhos e se imagina. São 6:30 da tarde de uma quarta-feira. Tu acabou de sair do trabalho, resolveu passar onde? Aonde, Bárbara? Na padaria. Isso mesmo. A ideia é comprar um pão novinho, quem sabe um docinho, tu merece, o dia foi corrido, né? Cansativo. O único, porém, é que quando tu chega na padaria, a fila tá enorme. Me conta, o que que tu faz enquanto espera na fila do pão? Quem é você na fila do pão, né, Aninha? Isso aí. E aí, Bá, como é que surgiu essa pauta? Me conta, conta pro pessoal. Estava eu aqui, né, em Londres. Aqui a gente não tem, né, uma padaria como aí. Geralmente é um café, tipo uma cafeteria, que aí tem ali um pãozinho, uma coisa ou outra para vender, mas nada comparado ao que tem aí aquela, né? Tipo a vitrine ali, um monte de doce aqui, não, não, tá. Mas eu tava ali esperando para comprar o meu pão, sei lá, eu era a quarta da fila, e aí foi muito engraçado, porque eu tava ali, tava tranquila, aí tinha o da primeiro lá, não sabia o que ia pedir, ficou, já tava na fila e chegou na hora dele, ah, né, daí o de trás, o que tava atrás dele, já começou a ficar nervoso e tipo, né, e tô com pressa. Na frente, né, eu era a quarta, atrás desse que estava reclamando, tinha uma comigo, puxando assunto, meio ali, ansiosa, eu ali, aquele dia eu estava ali, ok, atrás de mim, uma mãe, então assim, daí eu fiquei pensando, nossa, isso dá um roteiro, quem é você na fila do pão, né, porque eu acho que a fila do pão, né, mostra muito ali sobre a gente, né, Aninha, o que que tu Com acha? certeza. Com certeza, eu acho super engraçado, né? Como a gente conversou um pouquinho já sobre isso, e como na fila da padaria ou em outras situações do nosso cotidiano, a gente vai desempenhar diferentes papéis, tanto quanto a gente desempenha na nossa vida. Como é legal fazer essa relação e tentar se entender. Tá, será que eu sou impaciente assim em outras situações de maior impacto dentro da minha vida ou não? Será que eu sou mais tranquila? Enfim, né? Como isso ressoa dentro das minhas relações aqui cotidianas. E o nosso episódio de hoje vai trazer um pouquinho disso. Ele vai tentar refletir sobre como é que a forma que a gente se conforma nessas situações também pode refletir aí no nosso comportamento em outras e como fala muito sobre a gente. A Bárbara trouxe então já uns exemplos aí do pessoal que estava na padaria com ela, e eu fiquei depois pensando, ai, quem é que sou eu na padaria? Porque na verdade eu já Então deveria, fala aí, quem é eu, tu de, na fila do pão, Aninha? eu não sei, eu deveria ter pensado, não pensei, e não pensei antes de Tá, gravar. deixa eu falar então, enquanto tu Ah, pensa aí. Eu na fila do... É que depende, mas eu acho que eu sou tranquila, assim. Um pouco ansiosa, talvez, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, trabalho isso. Então, eu na fila do pão, talvez ali mostre um uhum. pouco ali, eu sou um pouco ansiosa, não sou assim plena, me estressar assim, ficar reclamando jamais, não vou, não é de mim. Mas talvez, assim, se tiver um filão ali, a pessoa que está ali na minha frente, talvez, né, enrola para pedir, me gere ali uma ansiedade, assim, um incômodo, sabe? Total. Então, acho que talvez eu seja um pouquinho, isso mostra ali, eu sou um pouquinho ansiosa, porque eu sou muito assim, né? Eu pelo menos, estou na fila para qualquer coisa. Eu já chego ali, eu já sei o que que eu vou pedir. Já fico pensando, olhando, aquele pão ali tá legal, então eu já chego, quero isso, né? Não vou chegar ali, chegou na minha vez, o que que tu quer? Ah, não sei. Não, eu já sou muito, muito certa. Então talvez eu seja um pouco ansiosa na fila do pão. Enquanto tu falava aí, eu peguei, acho que eu tão assim. Eu vou dizer que eu sou plural. Não vou falar a palavra que eu vou falar, porque pode soar ruim, mas assim, tão
plural quanto eu sou, assim, constante, tá vendo? No meu humor, no dia a dia, eu acho que eu sou na fila do pão. Vai depender do dia. Via de regra, eu sou que nem tu, a pessoa ansiosa que tem a necessidade de controle. Então, o que que eu Uhum. quero? Eu quero já chegar lá, eu já quero ir olhando, porque aqui tem a vitrine, né? Eu já vou olhando a vitrine, eu já vejo o que que eu quero para chegar lá, e eu já meio que pedir. Porém, tem dias que eu tô mais distraída, tem dias que eu tô muito indecisa. Então, vão ter dias que eu chego lá e eu fico, ai meu Deus, o que que eu peço? Só que o engraçado é que eu fico nervosa quando eu não sei direito o que que eu quero pedir. Ou quando, por exemplo, tá, eu sei que eu quero pedir XY, mas tem o outro alfabeto inteiro naquela vitrine e eu queria dar uma olhadinha melhor, sabe? Para ver o que que tem ali para pedir. E eu fico nervosa porque eu não quero que as pessoas que estão atrás de mim fiquem esperando, eu não quero incomodar. Então, então, às vezes, eu não peço alguma coisa, ou eu peço qualquer coisa, assim, rápido, para não incomodar quem está atrás. Eu acho que a fila do pão, no fundo, né, Aninha, é um mini retrato da nossa personalidade, né, no dia a dia. Acho que é isso, assim. Diz Nossa, muito, né, como eu disse antes, diz muito sobre a gente, né. não, com certeza. E acho que fica o exercício de pensar, tá, então, se eu sou essa pessoa que às vezes peço rápido, por que que eu faço isso, né? Eu daí agora vim com essa, né, conclusão, para não incomodar. E, gente, isso sou eu total, na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações com os amigos. Às vezes eu não me permito o meu tempo, porque eu não quero, de alguma maneira, incomodar ou gerar qualquer tipo de, enfim, né, problema para o outro que está ali esperando. Por outro lado, também sou uma pessoa um pouco estressada, dependendo do dia, se eu tô revoltada, eu já fico estressada também. Então, também fala um pouco sobre mim nesse sentido. Tipo, eu não quero que a pessoa de trás fique que nem eu fico quando eu tô estressada, porque eu, às vezes, eu me. Bom, eu desisto, né? Se eu fico estressada porque tá demorando muito, Eu também. eu às vezes desisto. Eu não fico muito tempo, porque eu penso assim, tem mais o que fazer, eu vou sair. Enfim. Ou, não sei se aí tem, Bárbara, aqui tem, tipo, tem hoje em dia nessas lojas de conveniência, que é tipo uma padaria, não sei o quê, que, cara, tem uma dinâmica meio maluca que eu não entendo. Tipo assim, eu vou ali, daí eu peço negócio no balcão, daí eu meio que. Mas daí eu peço café, mas daí eu não sei se eu peço, se eu pago, se eu não pago. Enfim, não sei. Coisa que é muito complicada para mim. Eu gosto de pedir. Ou tem que estar claro, pede, paga, senta, ou pede, senta, daí os caras querem fazer uma coisa que é self-serve, que é para ser rápido, que não é rápido, que não é rápido. Enfim, nada a ver, mas é que Aqui é que cada lugar aqui tem um jeito diferente. Tem o que vai, tu pediu, pagou, o outro, pediu, paga na saída. Mas eu também, eu gosto, tipo, pediu, já pagou, resolveu, daí depois eu quero, tipo, entende? Levanto, vou Uhum. embora, e é só assim. Mas já que a gente tá É. falando de fila de pão e tal, vamos falar de outros, né, outros pontos aí. Uhum. E no trânsito, Aninha? Trânsito. Quem é tu Existem. no trânsito? Né, porque tem o estressado, que xinga todo mundo, o zen, que deixa todo mundo passar, quem mais? O piloto de Fórmula 1, né? Quem é É. tu, assim, no trânsito? O Ai, e- perdido, né? Tem o perdido também. então, eu uso GPS para tudo, eu sou a perdida, eu acho que. E que demonstra o quão insegura eu sou, porque mesmo num caminho que eu já sei fazer, que eu faço diversas vezes, eu sempre uso o GPS. Claro, com diversas desculpas de que, assim eu sei se tem Uhum. acidente, assim eu sei se blá blá blá. Mas a verdade é que eu tenho medo de esquecer o caminho. Então eu sempre uso. Eu sou uma pessoa que em diversos momentos acaba tendo essa insegurança. O trânsito é um desses momentos. Uh, e eu sei que tu iria falar isso, então vou dizer que eu era um pouco piloto de Fórmula 1, e daí isso fazia com que eu fosse tonta, porque eu estava sempre com pressa, quando chegar nos lugares, eu não prestava muita atenção, daí, enfim, mas hoje em dia eu não sou mais, inclusive depois a gente pode até conversar um pouquinho e trabalhar assim.
sobre nossas histórias no trânsito quando vê. Mas conta pro pessoal, quem é que é tu no trânsito? Eu no trânsito, eu acho que eu sou a Zen. Eu sou a Zen, eu acho. E tu pode falar, tu já, né, às vezes a gente pegava, vamos combinar a gente combinava de ir em algum lugar e eu ia dirigindo, né? Eu ia no meu carro, mas enfim, eu acho que eu sou a Zen. Nunca me Não. estressei assim, né? Teve uma vez só que eu me estressei, que foi eu recém estava começando a dirigir, foi uma história assim engraçada. E eu recém tinha começado a dirigir, e aí o meu carro tinha, como eu sei que tem dois tipos, né, ou mais, eu não entendo muito, mas enfim, o meu carro era um carro simples e tinha calota. Tem o que não tem a calota, e o meu tinha a calota, que é aquela proteção ali na roda. E eu fui fazer uma curva e escutei um barulho, e aí eu vi que tinha perdido a calota, olhei ali no espelho, aí tive que descer, joguei lá no banco de trás a calota, né, mexi ali, e aí, na volta, estava trancada, era tipo horário, assim, 6 da tarde, aquele movimento na BR. E eu estava super cansada, tinha trabalhado, enfim, e passei a mão assim no rosto, e cansada, cansada, mas assim, né? E aí eu cheguei no prédio onde eu morava e estava rolando uma reunião de condomínio que eu não ia participar, porque eu já estava cansada. E só que eu cheguei e passei por eles e todos pegaram e me olharam assim, tipo, Não vai oi, oi, eu, entrar? ai, oi. Daí uma olhou, tá tudo bem, botou a mão assim no peito. E eu, sim, tá tudo bem, porque não estaria, né? E aí ela, não, porque tu tá, né, tu tá toda suja. Daí, gente, eu fui olhar, parecia que eu tinha vindo da guerra, porque aquela calota tava toda imunda, né, e eu nem vi, sei lá, tá, estava. E eu, como eu passei a mão assim, ó, gente, sério, parecia que eu tinha chegado da guerra, toda suja aqui, assim, ó. E eu, meu Deus, gente. Então, assim, mas eu sou a zen, assim, Para sou ver como a tranquila. Bárbara não é Às nada vezes narcisista, né? Porque ela não fica se olhando no espelho, porque eu já ia me olhar, eu já vi, meu Deus, tô toda suja. às vezes, até colocava uns mantras, assim, eu lembro, sabe? Tem até a minha playlist ali, que é Namastê. E às vezes eu colocava ela e ficava ali. Até hoje, assim, sou tranquila. E tu, Aninha? Tu é Eu falei ali, né? ali, não, é isso. Eu lembro, Depende do dia. eu só lembro que às vezes eu ficava um pouco nervosa, assim, que tu parava um pouco, tipo, Porque ai, eu queria fazer as não sei o coisas quê, com vermelho, pressa. o sinal aqui tá fechado. Parava em cima ali. Ou assim, na esquina, assim, bem-vindo, não sei o quê, bem-vindo um carro, amiga. Tipo, já tava em cima ali, eu ficava um pouco tensa, um pouquinho tensa. Tá. Para de falar do passado. O passado está no passado. Hoje em dia já tá ter 300 anos aí, já nem anda mais de carro comigo. Pai, fala mal. É verdade, tenho saudade, tenho saudade. Não, Mas, né, tanto que eu Aninha, não sou mais essa pessoa. Tanto que hoje em dia eu falo pro meu namorado, a gente tá andando de carro e ele, às vezes, do nada, né, coloca o pé no acelerador e eu já digo para ele, cara, não adianta, tipo assim, a gente acelerar o processo não vai fazer com que a gente chegue super antes no destino. Então, assim, verdade. o máximo pode acontecer a gente se acidentar ou a gente ganhar uma multa, né? Não, e às vezes a pessoa ali, que é o Mas carro que a gente chegar muito ultrapassou, antes, o carro, desculpa, né, te não, interrompi, não, capaz. Não, mas isso, o carro que a gente ultrapassou, às vezes, lá na frente, tipo, tá do nosso lado, né? Já me aconteceu isso. A pessoa, o cara lá total, que passou por mim, buzinou, sei lá, encontrei ele mais à frente ali no sinal, tava do meu ladinho, entendeu? total. É, E isso acontece também da pessoa que me ultrapassa hoje em dia. Ai, tá com muita pressa, vai. Eu acho que isso é algo que a idade também traz pra gente, né? A sabedoria de entender que total. não adianta correr com algumas coisas, né? Que não vai mudar muito ali o destino, né? Às vezes chegar 10 minutos mais cedo num destino que era de 2 horas e 40, vai chegar em 2 horas e meia. Ai, desculpa, acho que não vale a pena. Total. Então, das histórias de quem somos nós no trânsito, quando tu trouxe essa pauta ali, quem é que a gente no trânsito, eu lembro que já na hora eu pensei, porque é algo que vem sendo muito latente da minha vida, de
Cara, não adianta correr, porque a gente não vai chegar. E sempre que eu falo isso, eu penso, cara, real, não adianta correr. Claro que a gente não pode ficar parado, né? Aí, olha aqui, filosofia agora. Olha, A gente não pode ficar parado na vida, senão a gente não chega lá onde a gente quer. Mas não adianta correr, porque se a gente correr, depois a gente recebe multa, e daí no não teu é legal. tempo. Tem que ser assim no teu tempo, no Tem que nosso ser tempo. dentro do limite de velocidade, porque senão Exatamente. pode dar o quê? Burnout. Ah, louca, né? Ah, mas assim, né, Ah, é. amiga, eu acho que, assim, resumindo, né, o trânsito também é praticamente um teste psicológico, né, Uhum. disfarçado ali de deslocamento, né, o jeito que a gente dirige ou até mesmo se comporta como passageiro também, né, também Uhum. revela muito sobre a nossa personalidade, a nossa qualidade, defeito, né, eu acho que, né, tudo isso é questão, a gente tem que olhar ali, né, É, tá no total. quem sou eu aqui, né, O que que eu espero do meu passageiro? Antes da gente ir para o próximo tópico, que eu, como motorista, quais são as minhas expectativas como passageiro? Eu tenho uma amiga, eu não vou citar nomes, né, ela já não mora mais aqui no Brasil também, mas não é tu, que ela xingava os ah, não. xingava porque tipo a pessoa não estava ajudando ela a ver se tinha pardal, ou, ela não permitia com que as pessoas dormissem Ah, não. durante uma viagem. Era um negócio meio assim, então, não sei como é que ela tá hoje em dia, né? Tá no passado, mas assim, essa história. Mas assim, o quanto isso demonstra as expectativas que a gente tem em relação aos outros e que, assim, as pessoas não vão nem sempre atender. E quanto eu deixo claro isso, porque em momento algum ela falou: olha, vocês cuidem os pardais. Não, a gente, né, eu lembro que a Sim. dinâmica era, a gente, na primeira vez, inclusive, eu lembro que eu peguei no sono no carro, ela freou o carro forte para eu acordar. Mas eu, tipo, Não. meu Deus. Gente, não. Então, isso demonstra, é bem isso que tu falou do teste psicológico. E a gente, enquanto carona, mas a gente também, enquanto motorista, na expectativa dos outros no nosso veículo. Então, qual que é a nossa expectativa com os outros na nossa vida? A gente está deixando claro que a gente quer que a pessoa olhe para tal? Ou não? Ah, passar para o É, próximo tópico, que é bem gostoso, que daí voltamos para a comida, que é quem somos nós no restaurante, né, Vá? E é, nesse a Bárbara tem propriedade para falar. pois é, né? Quem somos nós no restaurante? O que faz o prato ali equilibrado, saudável, o que coloca arroz, feijão, lasanha, sushi, batata frita, tudo junto, o que tenta empilhar o prato ali para valer mais a pena, o que escolhe a comida pela aparência. Quem somos nós no restaurante? Quem é a Ai, Aninha no restaurante? ai, pois é, complicado, né? Eu acho que aqui essa história do restaurante, ela fala muito sobre a nossa história familiar, né? E também sobre a nossa história pessoal, no sentido, então, assim, familiar e pessoal de quem a gente foi, porque a gente tem hábito alimentar muito vinculado, relacionado à nossa família, ao que a gente aprendeu lá atrás. E quem que a gente gostaria de ser. Então, quando eu digo quem que a gente gostaria de ser, é porque hoje, né, a gente é metralhado de informações sobre o que, que é de fato uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. Nós, né, falando de mim, acredito que de ti também, que acabamos tendo a alimentação muitas vezes, não como uma aliada na nossa vida, mas até assim, uma relação que está mudando, né? Mas ela não vem como algo para de fato nos nutrir, mas ela vem como quase que um inimigo que ela tanto pode nos nutrir quanto ela pode, sabe, nos gerar algum tipo de mal, entre aspas, Uhum. né? Então, acho que fala muito sobre isso. Quem é que eu gostaria de ser, né? E tanto para o mal quanto para o ruim. Então, enfim. Mas, né, eu encontrei umas pesquisas sobre alimentação em restaurantes que eu achei bem legais. Assim, uma delas é sobre como as pessoas que praticam uma alimentação consciente, né, que tu de fato para escolher aquilo que tu está
comendo, vai no restaurante, não pega as coisas pela aparência ou porque é mais gostoso. Como essas pessoas conseguem ter um maior autocontrole em outras áreas da sua vida. Então, como relacionamentos, trabalho, gestão do estresse, né? Uhum. Então, achei super interessante. Essa era uma pesquisa que se chamava. Deixa eu ver aqui. Mindfulness, alguma coisa, tá? Mas eu achei super legal. Porque fala da forma como a gente monta esse prato e como essa forma que a gente monta esse prato fala sobre quem nós somos no presente. Eu, Uhum. Ana, atualmente, né, sou uma pessoa que come pouquitico, né? Porque meu estômago tem limitações de tamanho. Mas, via de regra, eu no restaurante, eu sou uma pessoa que come com emoção. Não em quantidade, mas na qualidade ou na falta dela. Então, eu vou naquilo que eu acho que vai me dar mais prazer. Eu ia, né? Hoje em dia já mudou isso, muito. Mas eu ia naquilo que eu achava que ia me dar mais prazer. Não que todo o meu prato fosse o seu monte de enroladinho e pastelzinho que às vezes os buffet livre aqui tem, né? Não. Mas eu ia botar o feijãozinho, arrozinho, a saladinha, e eu sempre ia botar aquela coisinha que me dava prazer. E tu, Bá, quem é tu aí na fila do restaurante? O que que tu acha dessa nossa relação aí com o montar o prato? Não, tu falou ali de uma pesquisa. Eu, semana passada, eu até estava lendo que algumas empresas, especialmente em área de vendas, ah, relações públicas, se não me engano, ah, eles usam o almoço como parte de um processo de entrevista. Que Socorro. a ideia é tipo assim, absorver, observar o candidato, sabe, fora do ambiente ali formal do escritório, sabe? E porque assim, muitas vezes o que a pessoa pede, como interage ali, como se comporta à mesa, sabe? Uhum, Pode revelar mais sobre ela do que respostas numa entrevista tradicional, sabe? Achei uhum. isso bem interessante. Eu nunca passei assim por isso, mas eu vi que várias empresas adotam isso. Também não, graças a Deus, porque, ai, gente, já, assim, para mim são ritos, né? Tipo, a entrevista de emprego, a gente já não é. Nós vestimos uma máscara, né? Daquela nossa versão, a versão corporativa, a versão não sei o que, a gente quer mostrar. E, e existe uma expectativa. Eu já realizei diversas entrevistas e assim, né? Existe aquela expectativa do essa pessoa, ela está no momento em que ela tem que, de certa forma, se provar. Então, se ela não tem um comportamento, entre aspas, um pouco mais adequado para com a situação neste momento, como será que ela vai lidar depois que ela já estiver mais cômoda dentro ali daquela posição dela? Isso é algo que ela uma expectativa que ela é quase inconsciente, né? Mas ela existe. E imagina no almoço. Ai, tá, beleza, faz sentido, faz sentido. Mas eu não ia gostar, a gente não ia gostar para comer, eu não ia nem mastigar, eu não ia nem mastigar. E ainda, almoço que a empresa tá pagando, geralmente é almoço bom. E daí eu não ia poder pegar as coisas boas. Ai, não, Já não, não já gostei. já mas, assim, quem é a Bárbara? A Bárbara, né, eu acho que diz muito, sim, sobre como depende do dia, né, mas diz muito, assim, como eu estou, né, naquele dia, tipo, tô ok, tô legal, não tô ansiosa, meu prato vai ser ali, arroz, feijão, salada, uma proteína, tranquilo, ou só salada, às vezes eu gosto. Aqui, eles têm vários lugares, tem tipo assim um saladão bem legal. Então, assim, esse dia eu tô ok, mas vai ter o dia que eu não tô legal ali, tô ansiosa e eu vou comer, eu vou pegar assim a. Então, diz muito, meu prato, se tu olhar para o meu prato, tu já consegue ver. E a forma também como eu me comporto, assim, as pessoas, às vezes, quem me almoça comigo, quem me conhece, consegue enxergar isso, assim. Ah, o dia que eu Uhum, tô comendo ali, tipo, tô legal, eu tô comendo devagar, tal. O dia que eu já não tô muito legal, eu já como rápido, já como ali aquela, bem o que eu falei ali como exemplo lá, já coloquei a lasanha, arroz, um monte de carboidrato,
Então, o meu prato realmente ele consegue mostrar ali como eu estou naquele dia. Se tu tá bem, é o modo playlist Namastê. Namastê. Se tu não tá Inclusive, bem, é estilo Fórmula 1. inclusive, assim, geralmente no trabalho eu almoço sozinha, assim, gente, meu horário de almoço eu gosto de ficar sozinha, não gosto de interagir, é o horário que eu tô ali olhando as minhas redes sociais, né, eu gosto de ficar em silêncio, quieta. Então, assim, eu geralmente eu vou para um lado, assim, bem, ficar bem sozinha mesmo. E aí, esses dias, um colega meu passou por mim e, e era um dia que eu não estava muito legal, assim, e eu comi uma pizza, uma pizza inteira. E ele ficou assim apavorado. Ele me, Bárbara, tá tudo bem? Para te ver, né? Como as pessoas pedem. Porque geralmente eu como salada e tal. Tá tudo bem? Tu comeu uma pizza inteira? Eu não acredito que tu comeu uma pizza inteira. E eu sim, comi uma pizza inteira. Acontece às vezes. Brinquei, acontece às vezes. Então, total, assim, meu prato diz muito, assim, Mais uma vez total. voltamos aí para alimentação e emoção, né? Tudo relacionado. E dei só um parênteses antes da gente montar a montagem do nosso prato no restaurante para a escolha dos nossos alimentos no supermercado, lá nas prateleiras. Um parênteses, eu vi um meme muito bom, já que tu falou isso de almoçar sozinha, que era, gente, a gente tem que normalizar que o horário de conversar é durante o expediente de trabalho. Total, O total, almoço é para olhar as redes sociais e responder as mensagens. Eu ri muito. total. É eu, total. Eu ri Sou eu muito. na Sou esse tipo de pessoa. Não vem querer. Uma vez até no trabalho, assim, eu estava lá no meu cantinho e veio meu chefe era até, ai, tu tá aqui sozinha. Daí eu peguei e brinquei, assim, que eu não queria que ninguém me achasse. Mas, né, não adiantou muito dele, pegou e riu. Ai, Mas, né, mas vamos lá. tu falou ali de mercado, né? Então, assim, quem somos nós no mercado? Eu adoro, eu adoro o mercado, né? Eu sempre digo que Eu o, sei. né, tu sabe? Mas para mim, assim, ó, viajar, qualquer lugar que eu vou, eu tenho, meu Deus, eu tenho que entrar no mercado. Tem que ver o que tem ali de diferente. Eu gosto muito de chá, chocolate. Eu tenho que comprar um chocolatinho lá do lugar, um chá lá do lugar. Eu tenho que entrar. Assim, se eu não entro no mercado quando eu estou viajando, eu sinto assim até um vazio, assim. Eu adoro o mercado. Mas, assim, quem somos nós no mercado? Voltando, assim, tenho que comprar os preços, né, por centavos ali. Tem mais o que pega um item, pegou lá seu item que foi para fila, o que segue a lista ali religiosamente. Quem mais? O que só compra besteira, depois reclama que não tem comida em casa. Quem é É. a Aninha no mercado, então? Ai, então, Bárbara, né, eu acho. Daí é aquilo, né? Eu sempre tento pensar, tá, o que que isso fala sobre mim, né? Já que a gente tá aqui no podcast, o que que isso fala sobre a nossa relação com não só comida, mas a gente fala de mercado, a gente também fala de dinheiro, né? Eu não gosto de mercado, ou eu gosto. Eu gosto, mas não gosto. Porque eu gosto de ir no mercado, mas eu não tenho muita paciência. Então, eu preciso da lista. A lista me dá uma ilusão de controle. Então, eu sou essa pessoa. Eu vou no mercado, eu tenho minha listinha, eu tento seguir a lista. Só não sigo a lista é na padaria. Que na padaria eu sempre vou ali, eu sempre pego uma coisinha a mais. Aí eu me perco na padaria do supermercado, mas eu preciso da lista. E daí, falando sobre lista, pensando sobre lista, porque eu pensei, né, o que é que sou eu aí na fila do supermercado, eu pesquisei para saber assim, tá, qual é que é a relação, né, de essa pessoa que faz a lista e a pessoa que não faz a lista. Achei bem legal que mais de 50% dos brasileiros fazem lista. E de fato traz vários benefícios para a saúde financeira, assim. Acho que também fala um pouco da nossa realidade social aqui no Brasil, que a gente não pode se dar muitas vezes ao luxo de ir no supermercado sem ter em mente de fato as necessidades da casa, né, para aquele momento. E por outro lado, achei também legal esse dado de que, apesar, né, a gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade que tem pouco
não sei se existe esse termo, letramento financeiro, mas assim, que sabe pouco sobre finanças, a gente ainda assim, mais de 50% aí dos brasileiros fazem a sua listinha. Eles querem controlar tudo como eu? Talvez. Ou eles querem economizar? Também pode ser. Não sei, mas achei legal. E Legal. a Bárbara, ela usa o mercado basicamente como um discovery aí social, porque é isso, ela viaja bastante e ela vai e vê o que tem. Eu acho super legal, gente. Acho o máximo. Ai, pois é, para mim, Aninha, o mercado é um local onde a gente é forçado a tomar decisões rápidas, né? Sobre o que a gente precisa ali, o que a gente né, não precisa ali, a maneira, né, como a gente lida com essas decisões, também, né, pode refletir alguns traços ali, que nem tu disse, autocontrole, gestão de tempo, né, controle financeiro, né, bem como tu falou mesmo. E eu no mercado, Bárbara, eu não faço lista, eu vou assim de cabeça. Como eu gosto de mercado, então eu não me importo de ir todos os dias no mercado. Gente, eu gosto mesmo. Adoro o mercado. Então eu vou assim, e sério, eu vou quase todos os dias no mercado. Eu não consigo ver assim. Eu, talvez se eu fizesse lista, mas é que eu tenho aquele pensamento assim, tipo, como eu moro também, né, tem isso, eu moro aqui, tipo, o mercado é aqui na esquina, mercado, assim, grande. Então eu penso assim, por que eu vou comprar já as coisas para semana se eu posso ir todo dia ali e pegar fresquinho? Só que nesse ir todos os dias, eu sempre acabo pegando uma coisinha a mais, né? Que talvez eu não fosse pegar se eu fizesse ali as compras da semana. Não, hoje eu fui e peguei um chocolatinho. Hoje eu fui e peguei sei lá o que a mais. Entende? Então rola isso. Com certeza, se eu fizesse uma vez só na semana, é isso, acabou, vai acabar, não vou comprar, com certeza eu ia economizar mais. E, enfim, mas eu não sou a que faz ali. A Bárbara no mercado talvez seja, não sei que palavra usar. Não sei. É que gosta de mercado, não tem. Amo o mercado. Assim. Turista de Adoro mercado. mercado. Adoro. Turista de É um mercado. passeio. Não gosto de shopping, por exemplo. Não gosto. Aqui nem tem muito, assim, que nem aí, assim, os shoppings são um pouco diferentes. Mas não gosto de shopping, não gostava nem aí, mas mercado. Ai, adoro. Ai, sabe agora tu falou que não gosta de shopping? Eu não ando gostando muito, não, mas eu concluo que é porque eu não tenho dinheiro, que eu fico olhando as coisas e eu acho assim, tipo, nossa, olha que bonito, porque o shopping tem esse apelo, né? Tudo a gente. Eu acho que é porque eu sou pobre mesmo, né? Por isso que eu não faço. Ai, amiga. Mas, cara, muito legal esse nosso bate-papo descontraído que a gente teve hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, porque a gente quis trazer uma reflexão misturada com brincadeira, com descontração. E olha que bacana, a gente faz esse convite para vocês e reflitam sobre quem são vocês, pelo menos nessas situações. E segue a gente nas nossas redes sociais, @BananaPodcast Oficial, para continuar com o papo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E comentem aí, curtam, compartilhem com seus amigos. A gente se vê no próximo episódio. Ai, beijo.